Bem, boa noite. Que bom que você está aqui. É um prazer aqui encontrá-lo mais uma vez. Iniciamos ontem pela manhã uma semana especial. Na verdade, eu digo que não somente iniciamos aqui uma semana especial, mas também começamos uma viagem, começamos aqui uma jornada através da vida de José. Começamos ontem então com José, na verdade lá com o seu pai Jacó no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis. E nós vimos então que na verdade a história de José, ela é melhor compreendida à luz da história de Jacó. Por qual razão? Nós vimos ontem aqui que na verdade a história de José é a história de Jacó. Pela seguinte razão, porque filhos contam a história dos seus pais. Ou seja, José só foi quem ele foi na história justamente porque antes dele, Jacó, seu pai, foi também quem ele foi na história. Nada teria sido semelhante ao que houve com José se na verdade também tivesse tido algo diferente com Jacó no passado. Percebe? Então note, a vida de José, ela é um reflexo da vida de Jacó. Quando você então entende o que se passou com Jacó, o que viveu Jacó, você então começa a entender melhor por que é que José passou por aquilo que ele passou, por que é que José enfrentou aquilo que ele enfrentou. Mas tem uma coisa, é fato, queridos, é fato que por mais que às vezes na vida nós tenhamos algumas heranças genéticas, nós tenhamos também algumas consequências que nós temos que lidar com elas justamente por escolhas que nossa família fez no passado, porque meus pais fizeram ou meus avós fizeram, não significa que obrigatoriamente esta tem que ser para sempre a minha história. Por exemplo, na Bíblia você encontra a história do rei Josias. A Bíblia fala que Josias foi um homem que amou a Deus. Josias foi um jovem que serviu a Deus, foi um rei que era temente a Deus, na verdade. Agora, curiosamente, ao você então avaliar a família na qual nasceu Josias, você então percebe que a sua família era uma família completamente corrupta, pecaminosa, apostatada. Pela seguinte razão: primeiro, porque o pai de Josias chamava-se Amon. E se você ler na Bíblia, você então vê que o rei Amon, pai do rei Josias, foi um homem extremamente mau e violento, diz a Bíblia. Um homem que não andou nos caminhos de Deus, assim como Davi, o seu antepassado. E curiosamente, o pai de Amon, avô de Josias, era o rei Manassés. E lembra que o rei Manassés também foi um homem extremamente perverso e violento na Bíblia. Tanto que o rei Manassés, em uma ocasião, ele teve a audácia, a coragem de até mesmo queimar vivo o seu próprio filho. Sabe o que é um pai sacrificar na fogueira o próprio filho? Foi isso que o rei Manassés então fez. Então veja, olhe só para a história de Josias. Então, olhe para o histórico familiar de Josias. Nós vimos ontem aqui que filhos contam a história dos seus pais. Então, Amon contou a história de seu pai Manassés, porque os erros de Manassés foram repetidos por Amon em sua vida. Agora então nasceu Josias, e consequentemente então o mundo esperava que Josias fizesse a mesma coisa, que Josias também seguisse os caminhos de seu avô e também os caminhos de seu pai. Só que Josias, sabendo da história de seus antepassados, a Bíblia diz que Josias, ele rompeu com o ciclo. Ou seja, ele não permitiu que esta história fosse também a sua história, mas ele resolveu buscar ao Senhor e fazer uma história diferente daquela que os seus pais então escreveram para ele. Ou seja, não importa o meu passado, não importa a minha origem, não importa a minha cultura, não importa qual é a minha família, não importa quem são meus pais, mas o mais importante é quando eu decido fazer uma nova história. Deus, ele tem esse incrível poder, essa incrível capacidade de, mediante a tua graça, reescrever a história de cada um de nós. Amém? Ou seja, através de Cristo eu posso começar uma nova história. E José foi assim, porque o pai de José, Jacó, foi um homem que em um tempo de sua vida ele também andou desviado da vontade de Deus, acabou falando por várias vezes, mentiu, enganou, traiu seu irmão, mentiu para o seu próprio pai também, inclusive roubou a bênção que pertencia ao seu irmão, fugiu. Jacó fez muitas escolhas erradas em sua vida, e a consequência das escolhas erradas de Jacó, elas se refletiram na vida de seus 12 filhos. Por quê? Os filhos de Jacó nasceram com um caráter completamente corrupto também.
Observe na Bíblia que os filhos de Jacó não tinham nada de bom. Eram homens extremamente violentos também, eram pessoas más, pessoas mentirosas, pessoas cruéis, eram homens invejosos inclusive, enfim, eram homens também que não temiam a Deus. É nesse contexto de filhos rebeldes e revoltados, porque tiveram também um pai que não foi muito lá, não é uma grande coisa, então que nasce agora mais um filho de Jacó, e este é José. Então nós vemos que José, ele é uma consequência, um reflexo de Jacó. E nós daremos hoje então sequência nessa história, nessa jornada que nós iniciamos ontem aqui, para entender agora melhor qual foi a experiência vivida por José em sua família. Ontem nós vimos então que José é filho de Jacó e por isso então tem toda essa história que você encontra na Bíblia. Mas agora, mais especificamente com José, vamos então procurar entender o porquê de José passar por tudo aquilo que ele passou e qual foi então o motivo da sua história estar aqui de maneira tão intensa na palavra de Deus. Portanto, acompanhe comigo aqui na sua Bíblia a leitura que nós faremos essa noite no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que conta a história de José, assim como outras histórias também. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler a partir de onde paramos ontem. Gênesis, capítulo 37. Vamos só retomar aqui alguns versos, começando pelo verso número 1, para então darmos sequência nessa nossa viagem através aqui, dos passos de José lá no Antigo Testamento. Antes, porém, assim como você se encontra mesmo, curva sua fronte, feche seus olhos e mais uma vez nós iremos então falar com o nosso Deus através da oração. Amado Pai Celestial, nós te louvamos acima de tudo por ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso companheiro de todas as horas, aquele que cuida também de cada um de nós. Em especial, Deus, te louvamos também por termos o privilégio de, neste domingo à noite, nos encontrarmos na tua casa. Estamos aqui em nosso segundo encontro dessa semana de oração jovem. E pedimos ao Senhor mais uma vez então aqui a permanência da tua presença entre nós, a tua bênção também em nossa vida, em especial nesta hora em que nós iremos então ler a tua palavra. E ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz. E é por isso que pedimos que não seja aqui o homem a falar, que o eu se cale nessa hora e caia por terra, para que então somente Cristo Jesus apareça e através do teu Santo Espírito ele fale ao nosso coração. Abençoe-nos nesse momento, por Jesus nós oramos, amém. Amém. Muito bem, então olhe para quem está ao seu lado, fala para ele assim agora: Deus vai abençoar a sua vida hoje. Fala com convicção, por favor, para ele acreditar, para ele realmente crer que vai ser abençoado, senão fica difícil, né? Fala para ele assim: a sua vida aqui não foi em vão. Isso. E diz assim também, então por favor, preste atenção no culto agora, viu, irmão? Isso, muito bem. Gênesis 37, verso 1 em diante. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, veja, José tinha 17 anos, marque bem a sua idade. José é um rapaz de 17 anos aqui nessa altura. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ou seja, o Zé era um camarada dedo duro, ele era um X9. Tudo que os irmãos faziam diante do que ele fazia, então, ele ia lá correndo e contava para o seu pai, a fim de que o pai então os repreendesse, os castigasse, para que eles não mais fizessem alguma coisa errada. Imagina só, você então que tem um irmão mais novo, e esse irmão fala para seu pai, para sua mãe, tudo que você apronta, né? Se você fez algo errado na escola, seu irmão conta. Se você fez algo errado em casa, seu irmão conta. Se você bateu nele, seu irmão também conta. Se você bater de novo que ele contou para sua mãe, ele vai lá e conta de novo que você bateu nele, porque você tinha me contado. Então você imagina só um irmão do duro. Esse era José. Tudo que os irmãos faziam de errado, diz a Bíblia, ele corria e contava aos seus pais. Verso 3, destaque para esse verso. Veja, ora, Israel, que é também Jacó, Israel amava mais a quem? Amava mais a quem, irmão? A José, muito bem. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Quantos filhos tinha Jacó, você lembra?
12 meninos e mais uma menina. Então eram 13 filhos no total, certo? Então Jacó tinha 13 filhos, sendo que na verdade 12 eram homens. Dos 12 aqui, que são os destacados no texto, note, havia um por quem ele tinha o maior favoritismo, preferência. Ele amava mais que os outros. Quem era este? Este era José. Então Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que diz o texto? Eles o odiaram-no, diz aqui, e já não lhe podiam falar pacificamente. Note aqui o contraste. Ao mesmo tempo em que José é o filho amado, ele também é o irmão odiado. Ao mesmo tempo em que o pai o ama acima de todos os seus outros filhos, note que José também é odiado acima de todos os outros irmãos, pelos seus próprios irmãos também. Então José, ao mesmo tempo, é o filho amado e também é o filho odiado. A pergunta é, o que fazia de José o filho amado? Algumas razões. Primeiro, porque José, diz o texto, era o filho da velhice de Jacó. Ou seja, quando Jacó teve então José como filho, os filhos mais velhos de Jacó, os 10 outros, todos eles já eram homens formados, tinham sua família, tinham a sua casa, a sua vida, enfim, certo? Então, quando José nasceu, Jacó, ele redescobriu essa paixão que é ser pai. Você que é pai sabe muito bem disso, aquele momento em que nasce a primeira criança, e você então fica aquela primeira grande paixão da sua vida, aquela coisa, aquela euforia, aquela ansiedade e tudo mais. Então Jacó sentiu tudo isso mais uma vez no momento em que José nasceu, sendo ele já um homem idoso. Quando José nasce, então José traz alegria à vida de Jacó. Ele traz um novo sentido, uma nova perspectiva, vamos dizer assim, fazendo propaganda aqui agora, uma nova perspectiva à vida de Jacó, certo? Outro ponto, porque José é o filho amado também, pela seguinte razão: José não só era o filho da velhice, mas era filho de quem também? Quem era sua mãe? Quem, irmão? Raquel, muito bem. Lembra que Jacó tinha duas mulheres, uma era Lia e a outra era Raquel, ok. Quem era a favorita? Quem era a predileta, a amada? Lia ou Raquel? Raquel. O rapazinho é inteligente, eu gosto desse menino, viu? Responde tudo assim na lata, de primeira. Muito bom, Deus abençoe, viu, filho? Então veja, Raquel era a esposa amada. Consequentemente, quando Raquel tem um filho, o que é que Jacó então faz? Todo o amor e preferência que Jacó tinha por Raquel transfere-se para quem? Para os filhos de Raquel. É simples. Se ela é a mulher amada, então tudo que essa mulher faz para Jacó é tudo, para Jacó é maravilhoso. Ou seja, Lia podia dar quantos filhos que fossem para Jacó, tanto que dos 12, a maioria, quem gerou para Jacó foi Lia. Raquel gerou apenas 2 filhos para Jacó. Mas veja, o fato é que Lia não era a amada, Lia era desprezada por Jacó, certo? Agora Raquel, por ser a amada, então consequentemente os filhos de Raquel também seriam os mais amados. Quando nasceu José, então pronto, José tornou-se agora o centro das atenções, tornou-se o filho amado de Jacó, Outra razão pela qual José era também o filho amado, não só o filho da velhice, o filho de Raquel, mas a Bíblia fala o seguinte, que José, ele era muito semelhante à sua mãe. Lembra que quando Raquel gerou seu segundo filho, Benjamim, lembra que Raquel em seguida ela faleceu, ela veio a falecer após o parto. E note que a Bíblia então destaca que José era muito semelhante à sua mãe, ou seja, quem olhava para José via Raquel. Ou seja, José era Raquel de calça, Então quem passasse e visse então José, via Raquel ali estampado em seu rosto. Então quando Jacó perde a esposa amada, quando ele olha para José, quem ele vê? Uma lembrança nítida, perfeita, exata da sua mulher querida, da sua mulher amada, que era Raquel. Então José é também favorito porque ele era semelhante à sua mãe, ele lembrava a sua mãe. Um outro ponto importante:
Porque José também era um filho especial para Jacó. Porque dos 12 filhos que Jacó tinha, o único que prestava era José. O único que fazia as coisas corretas era José. O único que era obediente, fiel, era José. Gente, José, quando acordava de manhã para ir para o colégio, José arrumava a sua cama, arrumava o guarda-roupa dele, ele ia lá, tomava o seu banho, escovava os dentes, tomava o café da manhã direitinho, vinha para a escola, estudava, tirava boas notas, chegava em casa, ele fazia o almoço, lavava a louça, guardava a louça, limpava a casa, varria o quintal, lavava tudo bonitinho. José era especial, né? José era um filho diferente. E eu sei também que com certeza aqui essa noite, né, esses jovens que aqui me ouvem agora são como José, né? O pai não tem que brigar para você lavar a louça, não é assim? Amém. Não, enfim, né? Vamos prosseguir. Mas o fato é que José era assim. Os irmãos de José eram desobedientes. Os irmãos de José eram complicados. Não obedeciam a Jacó. Mas José não. Tudo que o pai mandava, José fazia outra coisa. José era o jogo de Deus. José era cristão de verdade. José tinha prazer em fazer a vontade de Deus. José tinha prazer em viver para Deus, né? A sua oração diária era esta: toma, Senhor, o meu coração, eu vivo só para ti. José sabia de uma coisa: a sua vida era para Cristo. Então, quer comesse, bebesse, vestisse ou fizesse qualquer outra coisa, fazia tudo para a glória de Deus. E ali não, ouça uma coisa: na nossa vida, o nosso objetivo é também fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando você não faz as coisas para a glória de Deus, você está com um foco errado em seu cristianismo. Porque ser cristão é viver para Deus. É tudo que você faz é dar glórias a Deus através disso. Ou seja, a minha fala tem que glorificar a Deus. As minhas escolhas tem que glorificar a Deus. A minha conduta tem que glorificar a Deus. O meu pensamento aqui no meu íntimo, no meu interior, tem também que glorificar a Deus. Se não estou fazendo isso, então consequentemente algo está errado com a minha vida. Por quê? Porque o cristianismo é glorificar a Deus em tudo em sua vida. Então José glorificava a Deus porque ele sabia: o que ele fizesse, tudo deveria ser sempre para a glória de Deus. Você não fala amém? Amém. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa aqui? Combinar é o seguinte: sempre que eu terminar aqui da frente algum assunto, alguma conversa, eu te peço uma gentileza dentro do meu coração. Posso pedir ou não? Pode? Então fala para mim assim: pode, pastor? Pode. Ok, então vou pedir para você. Sempre que terminar aqui algum assunto, eu gostaria que você falasse amém. Pode ser assim ou não? Pode ser? Ok? Mas um outro pedido: quando você falar amém, eu gostaria que você falasse amém igual crente, sabe? Porque eu vou falar amém hoje em dia, aquele amém meio xoxo, né? Aquele amém meio morto, né? Amém, pastor, amém e tal. Então, por gentileza, quando você for falar amém, diga um amém para que esse bairro inteiro possa ouvir. Pode ser assim ou não? Pode ser? Combinado? Então assim, eu terminei aqui, qualquer coisa aqui da frente, você fala amém igual gente viva, igual crente vivo faz, tá bom? Vamos fazer aqui um teste então. Então, gente, a vida de José era para glorificar a Deus. Amém. Muito bem, melhorou agora, viu só que bonito? Então note, a nossa vida também, o nosso propósito é, em tudo que fazemos e vivemos, é sempre dar glórias a Deus. Amém. Que coisa bonita. Avançando aqui então, minha gente, vamos lá. Então veja, por isso José é o filho amado. Por essas razões, nós vimos aqui: ele é o filho amado, mas também é o irmão odiado. Pastor, por que então José é o irmão odiado? Pelas mesmas razões pelas quais ele é o filho amado. Então vamos lá. Primeira razão: por que José é odiado? Porque José é filho de Raquel. Os filhos de Jacó cresceram sabendo que a mãe deles não era a favorita, não era amada. Eles cresceram em um lar onde era nítida a preferência que Jacó dava para Raquel. Gente, tudo do bom e do melhor era só para Raquel. Por exemplo, Dia dos Namorados. Ao invés de Jacó levar Lia para o jantar dos namorados aqui da igreja, ele levava só Raquel. Lia era só uma coxinha que pagava depois no bar da esquina e tal. Mas com Raquel não, era jantar, luz de vela, coisa bonita e tal, né? Presente.
Para Raquel era Victoria's Secret, irmão. Agora, para a Lia, tadinha, era Natura, Boticário, Jequiti e por aí vai. Então, com Raquel era tudo bom e melhor. Com Lia não. Com Lia o negócio falhava, certo? Então veja, os filhos de Jacó cresceram vendo essa diferença. Cresceram vendo toda essa preferência pela mulher que não era a mãe deles. Quando José nasce e o pai dá preferência a eles, então, consequentemente, José agora passa a ser o odiado. Por quê? Porque a mãe dele sofria em casa porque havia uma preferida lá, que era a Raquel. Então eles odiavam Raquel e, consequentemente, passaram a odiar também José. Outro ponto, por que José era irmão odiado? Porque era nítida a preferência que Jacó tinha por José. Detalhe, houve uma ocasião que José ganhou um presente do seu pai. Aqui no verso de número 3, você viu aqui comigo, que numa ocasião então, Jacó mandou fazer uma túnica colorida, de mangas compridas para José. Um fato curioso sobre a roupa de José. Veja, no antigo tempo, lá onde vivia Jacó e a sua família, não era costume dar roupas de mangas compridas a uma pessoa. Por quê? Porque geralmente quem ganhava esse tipo de veste era gente que não trabalhava. Era almofadinha, era gente encostada, gente que não ficava no pesado. Por quê? Porque a manga comprida poderia então atrapalhar no serviço braçal. Então note, quando Jacó dá uma túnica para José, o que ele quer dizer com isso? Que José é patrão. José não põe a mão na massa. Os demais, todos trabalham duro. Mas José não. José é patrãozão, é o bonitão. Então José é Mauricinho. Então José não pode pegar no pesado. E detalhe, a confecção da roupa de José também já tinha uma certa diferenciação. Porque somente os nobres daquele tempo é que usavam uma roupa daquele tipo que José estava usando. Então veja, imagina só os dias de hoje, jovem, Os irmãos de José, José ganhava no caso ali um tênis do seu pai. O tênis que já dava para José era um Nike, aquele bonitão, o mais caro que existe. Para os filhos de Jacó, os demais que não fossem José, qualquer coisa servia, qualquer porcaria por aí afora ele dava para então os filhos de Jacó. Quando José ganhava do pai um perfume, era Aqua di Dio, coisa assim refinada, Dolce & Gabbana, coisa bonita, Chu e tal, e coisa linda. Para os irmãos de José era Rexona e Axe. Então, para José era bom melhor. Quando criança, eu me lembro de uma coisa. Tem uma época que virou moda, depois do Ronaldo, o fenômeno, o Ronaldo Fenômeno. Depois que ele fez os gols do mundo de 2002 e o Brasil foi campeão, foi pentacampeão e tal, aquela coisa bonita, Então a Nike lançou uma linha de tênis que era o R9, eram chuteiras do Ronaldo. Gente, aquele negócio era muito demais, era lindo, sabe? Aliás, era mais por conta qualquer, mas só por ter a marca R9, do Ronaldo, então o negócio era estouro. Todo mundo que, para se sentir o bom, o melhor, tinha que ter o R9 para jogar futebol de campo ou aqui um futebol de quadra, no futsal no caso, Então tinha que ter o seu R9. Quem tinha o R9 era o cara. Mas eu não podia ter um R9 porque era muito caro, Era absurdamente caro. Mas um belo dia, próximo à casa em que nós morávamos, meu pai achou um rapaz que no carro dele ele vendia alguns tênis. Ele vendia tênis da Nike, inclusive, ou seja, aqueles tênis assim, bem paralelo mesmo, Aquela coisa bonita, bem original, E lá, gente, eu estava ali olhando os tênis do rapaz, sabe o que eu achei? Eu achei um R9, cara. Eu disse, vou estourar na escola amanhã, brother. E eu então comprei meu R9. Gente do céu, um tênis de R$500 talvez. Meu pai pagou R$50. Assim, bonito. Barato ainda, Coisa boa, promoção aí do negócio. Pagou bonito. E no dia seguinte, então, eu, espertão, vim pra escola com meu R9. Vou chegar lá, de R9 na escola, vou exibir meu tênis, vou fazer uns gols igual o Ronaldinho fez na Copa. Beleza. Quando eu cheguei na escola, eu não andava assim normal, eu andava com passos largos, Quando eu fui entrar na sala de aula, não abri a porta com as mãos, fui com o pé. Primeira coisa que eu mostrei foi o tênis. Na rodinha de amigos, quando eu cheguei próximo aos amigos, eu dizia:
E aí, gente? Né? Tudo beleza aí, galera? E os rapaz, você comprou um R9, cara? Quanto você pagou? Rapaz, não sei que foi caro, bicho. Meu pai gastou uma nota preta que isso aqui. Aí um miserável, infeliz, invejoso, olhou meu tênis, começou a avaliar, e aí ele soltou assim: ô, é falso, cara. Eu falei: quem te perguntou, brother? Cuidou da tua vida? Não tem tua opinião pra nada. Eu falei: quer saber uma coisa? Vou te mostrar que isso aqui é o tênis que o Ronaldo usou. Quer ver só? Olha o gol que eu vou fazer na quadra, né? Hora do intervalo, vou dar aquele chute. Eu falei: agora, vou mostrar pra todo mundo que eu sou igual o Ronaldo. Eu sou o R10, sou nem R9, eu sou R10. Beleza, gente do céu, deu um chute no negócio. A bola foi longe, o tênis foi junto com a bola. Quando eu fui buscar o tênis, não era só mais um R9 que eu tinha, era 2 R9, que ele abriu assim ao meio. Descobriu na minha face, né? Com o José era assim, gente. Com o José era do bom e do melhor, o R9 de verdade. Os irmãos, talvez um falsificado, olha lá. Né? Com José era roupa boa. Os irmãos de José, os demais filhos de Jacó, é da Patibum. O José sempre do bom e do melhor. E tudo que não prestava era para os filhos, os demais, os outros 10. Então por isso, José era também o irmão odiado. Outra razão, porque José era o X9, né? Os irmãos aprontavam, José contava. Já dizia: pai, seguinte, acabei de mexer ali no smartphone do meu irmão Rubem e eu encontrei músicas que não são de Deus. Manda ele apagar agora. Jacó ia lá e dizia: Rubem, apaga isso agora. Mas pai, apaga! E a pai tinha que apagar. Ô pai, eu vi agora o notebook aqui do meu irmão Levi e eu vi que tinha conteúdo impróprio acessado ali no histórico de acesso à internet. O pai com aquela bronca em Levi, né? Ele dizia: Levi, se comporta sem computador a partir de agora também, castigo. Então quer dizer, tudo que os irmãos aprontaram, José ia lá e dedicava para o seu pai. Agora, gente, a situação complica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm irmãos mais velhos ou mais novos? Deixa eu ver a sua mão. Muito bem. Quando você tem irmãos, sejam eles mais velhos ou mais novos, é fato que irmãos brigam, não é verdade? Irmãos brigam, não tem como evitar. Irmãos brigam, se batem, se arranham, se mordem, se chutam, arrancam um pedaço, querem matar um ao outro. Mas vale curioso, irmão é sempre irmão. Irmãos têm um código de ética bonito, né? Algo assim respeitável. No meu irmão só bate eu, mais ninguém. É sempre assim, né? Meu irmão mais velho dizia: meu irmão só bate eu apanhava dele, mas mais ninguém. Se alguém batesse em mim, ele batia na pessoa, mas bater em mim só ele podia. Quando minha irmã nasceu, minha irmã mais nova, então nela só batia eu, mais ninguém, obviamente, né? A lei da natureza. Então o mais velho manda, o mais velho bate, o mais velho espanta, o mais velho judia, né? Mas só ele pode fazer isso. Ai de alguém se mexe com a minha irmã, a casa cai, eu viro um Power Ranger. Porque, gente, né? Com o irmão é assim, a gente briga, a gente diz: ah, eu não gosto de você, você não é adotado, né? Você não é todo lixo, você é isso, você é aquilo e tal. Mas irmãos se amam no final. Quando o irmão está sofrendo, o outro sente junto. Por quê? Porque por mais que eles se arrebentem na pancada um com o outro, eles são irmãos, né? E existe algo que os liga. Quer dizer, eles dizem que não querem falar mais um com o outro, que se odeiam e tal. Só que no final sempre estão ali juntos, depois apontando, né, em casa, fazendo uma bagunça juntos, enfim. O problema é o seguinte: os irmãos de José não era só uma rixa comum de irmãos. Os irmãos de José, de fato, eles odiavam José. Eles literalmente detestavam José. Os irmãos de José, a Bíblia diz o seguinte: eles não podiam mais falar-lhe pacificamente. Sabe o que significa isso? Que quando os irmãos de José o vinham aproximar-se, eles ignoravam. Tudo que José falava era ignorado, eles não davam ouvidos, eles não atendiam José em nada. Então eles não tinham mais como ficar no mesmo ambiente entre José sem querer matá-lo, sem querer esganá-lo. Por quê? Devido a todo esse contexto que você viu aqui, especialmente quando o pai dele deu uma túnica colorida. E gente, imagina só, José. Sabe que José, na verdade, na sua adolescência, aqui nos seus 17 anos de idade, José era um pouco mimado, diz, inclusive, né, a doutora cristã Ellen White. José era um pouco mimado demais.
porque o pai o fez assim, né? O pai o tornou dessa forma. Então José era aquele rapaz metido mesmo, né? Com a sua roupinha, chegava lá, olha só que cores bonitas, né? Olha só esse pano, esse tecido, né? No verão ele não aquece, no inverno ele também não deixa de passar frio. Então, uma coisa bonita, né? Enfim. Então, quer dizer, José ele esnobava, né? José realmente ele também fazia questão de provocar os irmãos. E por essas outras razões, então, obviamente os irmãos queriam matá-lo. Mas a situação chegou ao seu ponto ápice, o seu cume, no seguinte momento, no verso 5. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 37, verso 5. Veja aí o que diz o texto comigo. Olha só. Teve José o que diz aí? Sonho. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o que diz aí o texto, a sequência? Por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho, diz a Bíblia, e por essa razão os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem você sonhos no seu coração? Fato que sim. Com certeza você tem sonhos. Quem sabe está numa boa universidade, concluir o seu curso na faculdade que você está cursando no momento. Quem sabe seguir a sua carreira, né, conseguir um bom emprego, ter a promoção em seu trabalho, ganhar um pouco mais, ter um cargo de confiança, ser aí, quem sabe, né, um administrador de uma grande empresa, né, o CEO de uma multinacional por aí afora. Enfim, então talvez você tenha sonhos no seu coração. Aliás, talvez não, com certeza você tem sonhos no coração. Aliás, escuta uma coisa, a vida humana ela é movida a sonhos. A vida do homem é movida a sonhos. E o homem que não sonha, ele está morto, literalmente. Por quê? O que move a vida, o que dá sentido à vida, o que dá razão à existência são os sonhos. Ou seja, não importa a sua idade, não importa onde você vive, qual é a sua situação, o fato é que se você tem sonhos, você está vivo. Sempre há um motivo para continuar seguindo em frente, para seguir adiante. Pode ter problemas, pode ter dificuldades, pode ter desafios, tribulações, sofrimentos, enfim, mas quando você está focado em algo, em alcançar um sonho, um ideal, um objetivo, uma meta em sua vida, então nada disso vai importar para você, porque você está decidido a alcançar aquilo que consequentemente vai deixá-lo mais feliz, ou então satisfeito, realizado, que é a realização, a concretização dos seus sonhos. Então veja uma coisa, jovem, você precisa sonhar. Aliás, não se contente com pouco, não se contente com qualquer coisa. Deus criou você para ser o melhor em tudo que você faz e é aonde você estiver. Você não fala amém não, criatura? Amém. Eu vou repetir, tá? Eu vou repetir, peraí. Então olha só, jovem, Deus criou você para o melhor. Amém. Deus não só criou você para o melhor, mas Deus criou você para fazer o melhor também. Amém. Aliás, amigos, ouça uma coisa, na verdade, pelo seguinte, você não tem a obrigação de ser sempre o melhor em tudo. Mas você tem a obrigação de sim fazer o seu melhor em tudo. Você vê a diferença? Eu não preciso ser o melhor em matemática na minha escola, mas eu tenho sim a obrigação de ser o melhor em tudo que eu estou, aliás, de fazer o meu melhor em tudo. Se eu não sou bom por natureza, não importa, vou me esforçar para fazer o meu melhor. Deus não espera nada além, nem a quem, nada mais, nada menos do que o seu melhor em tudo que você está fazendo. Porque veja uma coisa, quando você faz o seu melhor, consequentemente você também se torna em Deus o melhor naquilo que você está fazendo. Fala amém, ó criatura. Amém. De novo, então quando você faz o seu melhor em tudo,
consequentemente, você também se torna o melhor daquilo que você se esforça por fazer. Amém. Então Deus escolheu você para isso, Deus chamou você para isso, e a vida só tem sentido dessa forma. Nós temos que sonhar, almejar sempre o mais, o melhor, ir adiante e nunca se conformar, não se contentar com o pouco que já adquirimos nesta vida. Ah, mas já está bom assim. Não está bom nada. Enquanto você está vivo, pastor, mas eu estou velho. Não está velho coisa nenhuma. Você envelhece quando para de sonhar. Pode ter 100 anos de idade, mas se tiver sonhos, com certeza ainda estará vivo e muito jovem para seguir à frente. Amém? Amém. Deixa eu esperar um pouquinho agora, beber uma aguinha, porque até cansei, viu? Muito bem. Mas gente, olha só. Rapaz, que bonita essa caneca aqui, rapaz. Personalizado. Ô, Wagner, é diferente pra mim depois? É brinde? Ah, obrigado, viu? Eu acho que melhor não, né? Pela cara que ele fez, não deveria ser brinde, não. Mas, amigos, olha só. Teve José um sonho. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tiver sonhos, saiba que muitos deles talvez não se realizem. Mas é certo de que quando nossos sonhos aqui na terra não se realizam, é porque certamente Deus tem algo melhor para nos oferecer. Amém. Foi mais ou menos esse teu amém, mas tudo bem, vamos avançar aqui para não perder o horário aí. Mas olha só, quando você tem sonhos na sua vida, pode ser também que muitos desses sonhos foi Deus que colocou em seu coração. E aliás, a Bíblia diz o seguinte, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, eles são maiores que os nossos. Aliás, os caminhos de Deus são também mais altos que os nossos caminhos. Ou seja, muitas vezes eu estou me contentando com tão pouco, sendo que Deus está visualizando, idealizando, sonhando para mim as alturas, aquilo que é super, hiper, mega maior, mais especial e abençoado do que eu mesmo sonhei para a minha vida. O sonho que José teve não foi um sonho de José. O sonho que José teve foi um sonho que Deus colocou em seu coração. Eu vou repetir, tá? O sonho que José teve foi um sonho que Deus colocou em seu coração. Amém. Mas, gostou, né, filho? Mas, aprenda uma coisa. Deus pode ter sonhos para você. Você pode sonhar em muito. Mas sempre haverão pessoas decididas, determinadas a fazerem de tudo para atrapalhar os sonhos de Deus na tua vida. Amém? Não. Você que quebra, poxa. Ô, brother, fica triste não, você é o cara, viu? Obrigado pelo seu amém. E ficou bravo, porra. Mas olha, cachorro. Obrigado, seu amém valeu a pena, viu? Mas olha só, gente. Haverão pessoas decididas a atrapalhar os teus sonhos, a derrubá-los. Sempre haverão aqueles que também vão sonhar contra os teus sonhos. Sabe por quê? Porque infelizmente a inveja, ela é real, ela existe. É um sentimento que veio após o pecado. E infelizmente há muita gente invejosa nesta vida. Muitas mesmo. E muitas delas nem se dão conta de que elas sofrem desse mal. Às vezes até involuntário. É mais forte do que elas. Mas sofrem desse problema. Sofrem desse mal. E acabam, às vezes até mesmo propositalmente também, como acontece na maioria dos casos, propositalmente tentando fazer de tudo para acabar com a tua vida e dizer, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não é capaz disso, enfim. Sempre haverão aqueles que vão odiá-lo pelos sonhos que você tem. Então veja, na vida você vai ser muito amado, mas entenda uma coisa, você não pode agradar todo mundo. E pare de tentar querer fazer com que todo mundo goste de você, com que todo mundo se agrade de você. Sabe por quê? Porque não adianta, por mais que você se esforce, por mais que você faça tudo, o possível e o impossível, sempre haverão pessoas que não vão se agradar do que você é, do que você faz, do que você sonha.
Sempre haverão opositores, sempre haverão críticos ao seu trabalho, aos seus sonhos e à sua vida. Agora a questão é a seguinte: isso não deve ser motivo para que nós deixemos de sonhar, para que deixemos de lutar pelos sonhos que nós temos em nossa vida. Isso não é motivo, então, para que deixemos de trabalhar pelos nossos objetivos e alcançar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Aliás, nós temos que seguir sempre em frente, adiante, entendendo que se há oposição, se há críticos, não é porque talvez aquilo não é para mim, mas é porque talvez, com certeza, então eu estou no caminho correto. Porque, gente, desconfie do dia que tudo estiver numa boa. Desconfie do dia em que tudo parecer tranquilo. Desconfie do dia em que tudo parecer gostar de você, porque alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está indo muito legal. Então desconfie de tudo aquilo que pode parecer muito fácil. Aliás, alguns dizem o seguinte, né? O que vem fácil também vai fácil. Desconfie daquilo que é fácil demais, aquilo que é bom demais, aquilo que nem parece ser verdade, de tão bom, de tão fácil que é. José teve um sonho. Consequência disso, qual foi? O texto diz: os irmãos passaram aonde eram mais ainda. Para encerrar o culto de hoje, qual foi o sonho de José? Bem simples. 2 sonhos, na verdade. Um deles, qual foi? Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, os feixes de vocês, os 11, os demais irmãos, se levantaram, ficaram em círculo em volta do meu feixe estava ao centro, e todos os feixes de vocês então se curvaram diante do meu. Em outras palavras, o que José quis dizer: vocês vão se curvar perante mim. E um dia, no outro sonho, a coisa complicou mais ainda, porque já disse assim: gente, tive um outro sonho. E nesse sonho, o sol, a lua e as estrelas, e 11 estrelas, se curvavam perante mim. Ou seja, o seu pai, sua mãe e os seus irmãos, eles também iriam se curvar diante de José. Como é que você reagiria se um irmão seu mais novo dissesse algo do tipo: você ficou maluco? Você acha que a gente, a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, nós iremos nos curvar perante você? Ficou maluco? Que absurdo é esse? Então você pensa, José já era odiado por uma série de situações. José já era perseguido por diversos fatores. Agora a situação complica, fica ainda pior quando José diz: eu tive um sonho, Deus me deu esse sonho, e neste sonho eu serei governante, eu serei autoridade, e vocês vão submeter a minha autoridade. Os irmãos disseram: isso é loucura. Isso é loucura, isso é uma insanidade, isso é um absurdo, porque nós nunca vamos nos curvar perante você. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, entenda então: haverá oposição, haverão opositores, haverão críticos, aquilo que vão dizer: isso é loucura, isso é absurdo, você não vai conseguir, você vai falhar, isso não é para você. Mas amigos, entenda algo em nome de Jesus: tudo aquilo que Deus coloca em seu coração, Deus, no tempo certo, na hora certa, na ocasião certa, Deus vai realizar isso em sua vida. Amém. Ou seja, não importa quanta oposição existe no meio do caminho, não importa quantas pessoas se levantem contra mim, o que importa é que, agindo Deus, nada nem ninguém, absolutamente nada e ninguém, pode impedir-o de agir. Amém. Mas às vezes vem o fundo do poço. Um belo dia, os irmãos de José estão distantes, trabalhando. O pai envia José para visitá-los, para ver como eles estavam, para saber como estavam indo no trabalho. Quando José aproximou-se, um deles o avistou e disse: lá vem o sonhador. Esse era o apelido de José. Lá vem o sonhador. Como é que as pessoas chamam você? Como é que as pessoas identificam você? Como é que as pessoas costumam referir-se ao falar de você? Sabe o que as pessoas diziam de José?
ele é o sonhador. E graças a Deus que José era o sonhador. Ainda bem que José era o sonhador, porque isto era um sinal de que realmente Deus estava com ele, e José vivia à altura o propósito de Deus para a sua vida. O que é que o mundo vê ao olhar para você, amigo? Uma pessoa comum, uma outra qualquer, que faz o que eles fazem, que ouve o que eles ouvem, que assiste o que eles assistem, que acessa o que eles acessam, que fala o que eles falam, que escuta o que eles escutam, que faz o que eles fazem, que vai também aonde eles também vão. O que é que o mundo pensa a seu respeito? Ou então, o que é que dizem ao falar de você? Lá vem lá o cristãozinho, o religioso, o fanático, escuta uma coisa: amém porque você é o religioso, amém porque você é o crentinho, amém porque você é o fanático, amém porque você é o tal do fundamentalista. Sabe por quê? Porque se assim te chamam, é porque você vive pela Bíblia e nunca pelos padrões que o mundo impõe à sociedade. Se assim te chamam, se assim te reconhecem, se assim te apelidam, é porque na verdade você não é aquele que compactua com o mal, com o erro, com o pecado, mas é aquele que vive por princípios. E não é vergonha nenhuma, jovem, não é vergonha nenhuma ter princípios. Não é vergonha alguma não beber, não é vergonha alguma não fazer sexo antes do casamento, não é vergonha alguma ser puro, não é vergonha alguma não ir à balada, a baile funk ou o que quer que seja, não é vergonha alguma ter que faltar sexta-feira à noite porque você é adventista do sétimo dia. Não é vergonha alguma ser prejudicado ou ser zombado porque você resolveu ser fiel a Deus. Não é vergonha, é privilégio. Amém? Amém. O José chegou. A primeira coisa que fizeram, qual foi? Alguém disse: vamos matar José. Já quis matar o seu irmão? Talvez até sim, mas depois da raiva, passou, não é? Ou não, alguns podem dizer. Mas passou. Os irmãos de José estavam decididos a matar José de verdade. Quando José chegou, Rúben, o mais velho, o que ainda tinha um pouco mais de consciência das coisas, por ser o mais velho, quem sabe, perdão, Rúben disse: não façamos mal ao menino, porque por pior que ele seja, ele ainda é o nosso irmão, e tudo que nós fizermos a ele, isso será cobrado de nós um dia. Se nós o matarmos, o sangue dele cairá sobre nós. Nós passamos assim: tem um poço aqui, coloquem José no poço, deixem José naquele poço, e depois nós pensamos o que fazer. Quando José chegou, os irmãos bruscamente, violentamente o abraçaram, olha só, agarraram, rasgaram as suas vestes, e José, sem entender nada, o porquê daquelas palavras tão rudes, o porquê daquelas ações tão bruscas, José é jogado num poço. Alguma vez a vida jogou você em um poço? Alguma vez alguém jogou você em um poço? Alguma vez você parecia estar bem, parecia estar feliz, mas de repente algo aconteceu e você foi parar no fundo de um poço? José estava num poço. José estava, quem sabe talvez agora, pensando o seguinte: onde estão os meus sonhos? Onde estão os meus sonhos? Ou então, onde está o Deus dos meus sonhos? Cadê Deus nessa hora? Onde está Deus quando meus sonhos fracassam? Onde está Deus quando os relacionamentos acabam? Onde está Deus quando uma criança da família morre? Onde está Deus em um acidente fatal? Onde está Deus na doença que veio para arrasar com a família? Onde está Deus na hora que mais precisamos dele e ele não aparece?
ele não se mostra. José estava num poço porque os próprios irmãos o colocaram ali. Estou falando a alguém nessa noite que está num poço porque alguém da família o pôs no poço, amigos o jogaram no poço, irmãos da igreja o jogaram no poço, a vida te jogou no fundo de um poço. Está no poço uma experiência triste, terrível, um local escuro, frio, e talvez você esteja machucado pela queda. Mas sabe o que é interessante sobre o fundo do poço? É que quando você chega ao limite, quando você chega ao fundo do poço, só existe uma única saída. Sabe qual é? A saída que existe é sempre para cima, para o alto. José chegou ao fundo do poço. José caiu no chão e pensou: talvez estou fracassado, estou derrotado. E talvez hoje alguém se sinta assim também nessa noite. Pastor, cheguei ao fundo do poço, estou arrasado, perdi tudo, perdi todos, estou arruinado, fracassado, abandonado, derrotado, até Deus me deixou. A pergunta é: onde estava Deus quando José caiu no poço? Sabe onde Deus estava? Deus estava ali, como eu estou dizendo: vem José, porque eu vou te levantar. Amigo, se um dia a vida o derrubar, Deus vai levantá-lo. Se um dia a vida colocar no fundo de um poço, Deus vai erguê-lo, Deus vai restaurá-lo, Deus vai salvá-lo, Deus vai resgatá-lo, Deus fará algo em sua vida. Sabe por quê? Porque quando estamos no fundo do poço dessa vida, a única saída é para o alto. E é do alto que vem o socorro, dizia Davi. É do alto que vem o socorro, é de lá que vem a salvação, é de lá que vem o resgate, é de lá que vem o poder, é de lá que vem o livramento, é de lá que vem a restauração, é de lá que vem o milagre, é do alto que vem a solução para a nossa vida que está fadada ao fracasso no fundo de um poço do nosso viver. É para o alto. E Deus, Ele o chama para voltar para cima e dizer: venha comigo, filho. É para onde você deve ir. Não é para o chão, não é mais fundo, mas é cada vez mais para cima. José chegou ao fundo do poço porque Deus queria levantá-lo. E às vezes Deus permite que você vá até o fundo do poço para que você entenda e reconheça que a única direção da sua vida deve ser sempre para o alto. Como diz aquela famosa frase: para o alto e avante. E realmente é assim a vida de um cristão. Sempre para o alto, nunca para baixo, nunca para qualquer outro lado. É sempre para o alto, porque do alto vem o socorro. Para onde Deus iria levar José? Qual seria a consequência dessa história? O fundo do poço não foi tudo. Uma caravana de ismaelitas passando por aquela região em direção ao Egito. Judá teve uma ideia: José é nosso irmão, não podemos matá-lo, mas podemos vendê-lo. 20 moedas de prata foi o preço que pagaram por José. E José, sem entender nada, é vendido e levado como escravo. O que seria de José? Aonde estaria Deus nessa hora? Qual seria o final desta história? O que acontece a partir daqui? Como seria José sem Jacó? Qual seria a história a partir desse momento? Até aqui, José foi a história de Jacó. A partir daqui, José agora conta a sua própria história. Como José vai escrever essa história? Amanhã nós continuaremos e nós vamos ver como a história continuou. Como José prosseguiu sua história. O que é que José pretendeu fazer a partir daquele momento. Mas antes de nós sairmos e despedirmos, antes da música que será aqui cantada, deixa eu fazer um apelo ao seu coração. Você que se sente no fundo do poço, você que se sente sozinho talvez na vida, porque algo ou alguém o abandonou e o jogou no poço, ou quem sabe teve os seus sonhos vendidos também, a sua vida quase que vendida, e sentiu-se traído e abandonado. Nesse momento Deus olha para você e com a mão estendida Deus diz: vem comigo, filho, vem comigo, vem para o alto, porque é para o alto que você deve sempre ir.
É para o alto que você deve caminhar, prosseguir. Se estou falando a alguém nessa noite que se sente no fundo do poço, mas hoje quer, em nome de Jesus, sair do poço, ir para o alto, agarrar firmemente a mão desse Deus, coloque-se em pé. Quero orar por você. Enquanto você ouve essa música, se você precisa hoje segurar firme na mão de Deus, se você precisa hoje ser resgatado por esse Deus, ser reerguido por esse Deus, ser restaurado por esse Deus, ter uma nova história escrita por esse Deus, aonde você estiver, coloque-se de pé e permita que nessa hora o Senhor Jesus vá até o fundo do poço que você se encontre e com seus braços poderosos Ele o levante, Ele o erga de volta e o leve para o alto, cada vez mais para o alto, porque é para lá que sempre você deve ir. Amém. Nunca vi, mas sei onde Ele está, me protege e ergue cada fardo que eu carrego, cada dia sigo pra mais perto de Jesus, e a promessa é que pra sempre viverei. Eu nunca mais irei dizer adeus. Deus sempre guiará o meu caminho. Embora para o céu bem longe vá, sei que jamais direi adeus. Mas nenhum satisfaz. Na presença dele, gozo pleno sentirei. E por toda a vida, seu amor terei. E a promessa é que com ele habitarei. Jamais irei dizer adeus. Deus sempre guiará o meu caminho. Embora para o céu bem longe vá, sei que jamais direi adeus. Nunca mais irei dizer adeus. Deus sempre guiará o meu caminho. Embora para o céu bem longe vá, jamais direi, sei que jamais, jamais direi, sei que jamais direi.
Maravilhoso Pai, obrigado. Porque quando tudo falha, é nessa hora que o Senhor acerta. Quando tudo dá errado, é nesta hora que o Senhor entra em cena e faz as coisas acontecerem. Obrigado, pois quando estamos no fundo do poço, a Tua graça nos encontra e nos leva de volta para cima. Nos ajude a nos levantar, Senhor. Nos ajude a irmos para o alto. Nos ajude a revivermos todos os sonhos que a vida desprezou, que a vida colocou no poço. Nos ajude a termos de volta a alegria, a paz que foram perdidas. Nos ajude a entender e compreender que mesmo quando estamos sozinhos, sem ninguém por perto, o Senhor ainda está do nosso lado. Amém. Abençoe-nos, leve-nos segurança para os nossos lares e amanhã estaremos de volta. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima noite e nos vemos aqui amanhã.